Olá, neste vídeo trataremos da implementação do FreeRTOS no TSP, o F28P65 e no 379. Para essas duas arquiteturas é o mesmo procedimento, sendo que do FreeRTOS é um sistema que apenas a configuração de interface com as funções periódicas é que mudam, mas o processo para utilização, adaptação nos microcontroladores é a mesma. Então, vamos abordar o que seria o RTOS. Dentro de uma aplicação convencional, a nossa estrutura de código ela segue mais ou menos esse esboço, onde nós temos aqui a função principal e majoritariamente todas as nossas rotinas e funções elas ficam dentro do loop infinito, que é onde ficam o programa seu. E dentro desse loop infinito é que vão ocorrer a chamada das funções, que podem ser para gerenciar um LCD, ler serial. As mais diversas funções elas vão ocorrer aqui dentro do loop infinito. Se não houver esse loop infinito, seu programa executa uma vez e termina. Então, essas funções elas são executadas de forma sequencial. Então, para você executar a função 2, você teve que executar a função 1, a 2 e a 3. E aí, no final, retorna de novo. Então, todo esse ciclo ele é feito de forma sequencial. E, durante a execução de cada função, você pode interromper a execução do código através de uma chamada de interrupção. Então, a interrupção ela pode interromper seu código em qualquer fase. Você vai atender essa interrupção e volta para o ponto de onde você deixou a execução. Então, essa aqui é a nossa estrutura de um código que a gente desenvolve. Qual que é o problema dessa abordagem? Que você tem que executar as três funções, mas pode ocorrer de você ficar preso aqui em alguma condição, algum if, ou um laço, um loop infinito, ou que alguma lógica levou ao travamento, e aí você interrompe a execução das demais funções. A única forma que ainda consegue interromper esse travamento é a interrupção, mas o código executa a interrupção e volta novamente para esse momento onde estava travado. Então, essa estrutura, você tem que ficar toda hora checando, garantir que todas as funções estão sendo executadas, e você depende da interrupção. Geralmente, nas nossas aplicações, todo o nosso controle, o nosso controle, ele executa dentro das interrupções justamente por causa disso, porque a gente não garante que as funções vão ser executadas e para executar essa rotina de controle, ela tem que estar exatamente dentro dos períodos, dos tempos de amostragem pré-estabelecido. Aqui nós não garantimos de quanto em quanto tempo que a função vai ser executada. Então, uma abordagem simplista, o que seria o RTOS? Então, dentro da abordagem RTOS, Real Time Operation System, nós iremos sair dessa estrutura de loop infinito. Nós vamos sair dessa estrutura de loop infinito e vamos passar por um kernel onde ele vai gerenciar a execução das tarefas, que seriam o equivalente às nossas funções, de forma pseudo-paralela, ou seja, ele não vai executar a tarefa 1, 2 e 3, uma após a outra. Eles vão ser executados de forma pseudo-paralela. O que isso quer dizer? Do ponto de vista de usuário, da sua aplicação, as tarefas vão estar ocorrendo paralelamente. Só que, do ponto de vista computacional, a tarefa 1 começa a ser executada, ela é interrompida, a tarefa 2 interrompida, 3 interrompida, depois volta. E qual a tarefa que vai começar primeiro? Elas vão ser ordenadas por prioridades. Então, elas serão organizadas pela prioridade. E qual que é o interessante desse tipo de abordagem? Porque se na tarefa 1 a gente estiver preso dentro de um loop
ou uma condicional que travaria a execução sequencial das tarefas, o próprio núcleo ele vai fazer isso, né? Vai interromper a task 1 para executar a task 2 e a task 3, ou task 2 ou 3, que vai depender da prioridade. Então, nesse tipo de abordagem, como é paralelo, não vai ocorrer de uma task travar a execução da outra. Então, elas vão ser executadas de forma pseudo-paralela. Com isso, algumas particularidades têm que ser levadas em conta, que vai ter o mecanismo do semáforo. Esse mecanismo de semáforo ele é importantíssimo porque é ele que vai gerenciar o acesso de variáveis e periféricos. Por quê? Como as tarefas vão estar sendo executadas simultaneamente, para não ocorrer violação de memória de tarefas sendo, tentar acessar o mesmo recurso, a variável ao mesmo tempo, o semáforo ele vai balizar quem que vai estar acessando essas variáveis ou periférico. Então, se duas tarefas tentarem acessar ao mesmo tempo, ele vai bloquear uma e deixar a outra passar. Então, isso vai ser tudo configurado. Do ponto de vista no microcontrolador, onde é embarcado o FreeRTOS, nunca que você vai acessar simultaneamente, porque as tasks, o kernel ele vai estar alternando entre uma tarefa e outra, então é sempre um acesso único. Todavia, pode ser que num periférico você está configurando ou começar a ler o registrador, e aí vai ser interrompida para um outro executar. Então, para não haver essas violações, corromper alguns valores, por isso que a gente precisa desse semáforo para balizar a execução desses acessos. E uma aplicação para microcontroladores de forma gratuita é o FreeRTOS, que é o que nós vamos implementar hoje nos DSP. Então, onde que está ele? Bom, dentro do pacote de aplicativos do C2000R, nós vamos vir aqui no kernel, e aqui vai estar o FreeRTOS. Então, aqui que tem todas as rotinas que nós vamos precisar para implementar para o nosso código. Aqui tem alguns exemplos para alguns microcontroladores e nós vamos fazer o nosso. Bom, o que nós precisamos estão tudo nessa pasta. Bem, na parte aqui de Portable, no C2000, é as rotinas que fazem a interface com o microcontrolador conforme a sua arquitetura. Essa outra parte aqui é do próprio FreeRTOS. Isso aqui não nos cabe, a princípio, manipular. Então, como que vai ser feito? Para fazer isso, a gente vai usar o mesmo procedimento. Tanto para um como o outro, é a mesma coisa. Eu vou estar desenvolvendo para o 379, mas é a mesma coisa para o P65. Então, como que isso é feito? Então, eu já criei aqui um projeto, né? Igual a gente já vem criando em cima do nosso template. Então, eu criei um projeto bem simples aqui, né? Que é aquele template que nós já vemos seguindo, onde eu inicializo o sistema de clock e periféricos do DSP, desabilito os clock dos periféricos que não vou estar utilizando. Aqui eu configurei só o timer e a interrupção do timer 0. E configurei uns pinos para LED. E aqui eu configurei o timer 0. E aqui tem um loop principal, onde eu deixei aqui um count main, que ele vai ficar incrementando, e aqui um count na interrupção da CPU. Dentro do projeto, eu criei essa pasta FreeRTOS, no qual esses arquivos aqui, eles são os mesmos arquivos que estão aqui, mais o arquivo dessa pasta Portable. Então, vão ser esses 3 arquivos, mais estes arquivos. Eu copiei e colei eles todos aqui dentro. Só isso. E outro arquivo obrigatório é esse arquivo FreeRTOS config, que ele faz parte aqui do FreeRTOS. É nessa parte aqui que você vai configurar algumas funcionalidades e funções do FreeRTOS. Então, vai estar toda nesse arquivo. Dentro desse port,
que onde que faz a interface com o microcontrolador, eu fiz uma alteração. Se você mantiver esse código que vem por default, você vai ter que usar a drive_lib. Bom, mas deixa eu comentar um detalhe. Dentro dessa tabela de interrupções, nós temos as interrupções de todos os periféricos, né? Aqui nós temos o timer 0. Na arquitetura do microcontrolador, ele deixou reservado aqui a instrução na linha 14. Se vocês observarem, aqui só vem até a linha 12. Mas ele deixou reservado a linha 13 e 14, sendo que a 14 é reservado por timer 2, que ele é apenas utilizado para funções de RTOS. Então, esse timer 2 não é aconselhável a gente ficar usando nas nossas aplicações, a não ser para aplicações de RTOS. Então, está aqui destacado, tanto para o 28379, quanto para o 28P65. Então, ele está aqui reservado para aplicações de RTOS. Então, por default, esse arquivo, se a gente abrir ele aqui, aqui tem toda a rotina para inicializar o timer 2. Se você mantiver esse código nesse formato, é necessário usar a drive_lib. Então, se você quiser utilizar a drive_lib, você tem que manter essas funções aqui para estar inicializando o timer 2. Para não utilizar a drive_lib, que é o meu caso aqui, o que eu fiz? Eu inicializei da minha própria forma o timer 2, porque ele é muito parecido com o timer 1. Aqui habilito o clock do timer 2, redireciona a função de interrupção do timer 2 conforme o RTOS, que essa é a função padrão dele, e aqui configuro ele para 1 milissegundo, que é a mesma configuração que é utilizada aqui. E aqui ligo o timer 2 e habilita a interrupção da 14. Então, se você fizer dessa forma, você pode remover a drive_lib. Então, é isso que é feito. E eu criei aqui esses dois arquivos, que é onde eu vou configurar o meu FreeRTOS. Então, aqui no task.h, eu criei a função que configura o RTOS, né, inicializa, e aqui eu deixei declarado as duas variáveis, que eu vou usar task1 e task2, e aqui eu defini o tamanho da stack size, porque nós vamos utilizar, né, a alocação estática. Então, dentro do arquivo task, aqui tem algumas variáveis que são necessárias para o caso de alocação estática. Se for dinâmica, você não precisaria. Então, tanto para task 1 quanto para task 2. E aqui é para uma task que ela é por default, né, que é a task idle. Quando você não está executando nenhuma e nem outra, também é a mesma coisa. Aqui algumas variáveis para a gente estar utilizando, depois nós vamos comentar. Então, aqui tem a estrutura da primeira tarefa, que nada mais simples do que um programa normal. Então, esse aqui é um loop infinito. Então, ele vai ficar executando essa task 1 e vai ficar alternando entre task 1 e task 2. Quando a gente quer usar um recurso e para garantir que as duas tasks não vão acessar o mesmo recurso pseudo-simultaneamente, nós utilizamos esse semáforo, onde que ele vai esperar no máximo até 1500 clocks. Caso essa task atinja 1500 clocks do microcontrolador e não foi liberado o semáforo, então ele vai continuar a execução da tarefa. Então aqui é um if só para garantir se foi liberado. E como que eu sei que foi liberado o recurso que eu quero utilizar? Aqui é o periférico ou a variável que você está compartilhando com as tasks. E aí você verificar se está true. Se for, então ele executa. Depois que você terminar de executar, você tem que liberar o semáforo. E como que libera
nessa forma. Então, se a task 2 ela estiver utilizando um recurso compartilhado com a task 1, você vai solicitar o semáforo. Aí, na hora que essa task for executar, ele vai ficar travado. Aí, na hora que ela terminar a execução, ela libera com isso aqui. Então, aqui trava o recurso compartilhado e aqui libera. Como isso aqui é uma variável interna da task, então eu não preciso protegê-la. E aqui eu coloquei um contador para incrementando. E aqui na task 2, eu coloquei apenas um delay, né? Que ela vai ficar executando o loop infinito, porém, entre um laço e outro, ele aguarda 50 milissegundos, né? Que essa é a rotina. Um outro detalhe. Quando eu quiser passar uma variável de uma task para outra, a gente não define ela como... Pode usar variáveis globais, mas você tem que usar um mecanismo de semáforo para garantir que elas não vão estar lendo e escrevendo no momento certo. Para compartilhar variáveis, a gente tem que usar o recurso de fila. Que nesse caso, esse aqui, ó, a variável de fila. Então, eu vou criar uma variável θ, né, uma variável na fila θ, na qual na task 1 ele vai incrementar o θ, e aí ele vai passar para a fila lá do semáforo. Na task 2, eu vou receber esse θ, e aí eu vou calcular o seno. Aí esse seno eu vou passar para uma variável global. Então, é um exemplo de uso de variáveis compartilhadas, né? Então, aqui eu escrevo, e aqui na task 2, na hora que ele for receber a fila, ele vai esperar até 5 pulsos de clock. Se passar 5 pulsos de clock e não tiver escrito θ, ele continua a execução normal do código. Então, a ideia é essa aqui das duas tarefas. E aqui a configuração. Como eu estou usando a fileira do RTOS para compartilhar as variáveis, então é necessário eu declarar isso aqui, mais essa outra parte. Aqui eu crio o semáforo, que é o que vai gerenciar o uso de recursos paralelos. E aqui como eu já libero o semáforo, né? Criei o semáforo e já deixo ele liberado. Primeiro que solicitar, já está com acesso livre. E aqui é para onde eu crio as minhas tasks. Como isso demanda muita memória, então tem que usar com parcimônia. Então aqui tem o nome da task, uma char que identifica, o tamanho da pilha, porque na hora que você executa uma task, ele vai salvar todas as variáveis, todas aquelas condições numa pilha. Aqui é a passagem para o parâmetro, a prioridade, e aqui são os buffers. E aqui eu inicializo. Aqui são algumas rotinas que vão depender do API. Então, basicamente, é só isso o nosso FreeRTOS. E olha que interessante, nós vamos ter o CNT1 e CNT2 para a gente saber se ele está entrando na task 1 e na task 2. E no main, nós vamos ter um count main para saber se ele está executando esse loop principal. Olha onde está o FreeRTOS. E aqui nós temos um CNT para verificar se ele está entrando na interrupção do timer. Então, vou compilar e descarregar o código. Então, carreguei no DSP. Então, aqui a gente já vê ó, o CNT1 e o CNT2. Então, ele está executando as duas tasks. O countMain está em 0. O count ADC, porque eu não estou utilizando a interrupção do ADC, e do timer está aqui. Então, todas estão sendo executadas. A única variável que não está sendo executada é só a do countMain, porque ele parou aqui. Ou seja, está sendo rodado essas duas tasks simultaneamente. Então, está aqui. E olha o seno sendo calculado. Na task 1, ele calcula o θ, e na task 2 ele calcula o valor propriamente do seno. Agora, eu vou comentar o FreeRTOS e nós vamos ver só o main rodando aqui. Olha lá, o count main e a CPU timer rodando. Então, ou seja, ele volta para o nosso loop infinito.
Então, dessa forma, a gente consegue maximizar o nosso uso do DSP com o recurso do FreeRTOS. E como o nosso microcontrolador ele tem duas CPUs, a gente pode fazer isso de forma otimizada, onde na sua aplicação você pode deixar a CPU 1 rodando algumas funções de controle e deixar a CPU 2 apenas para executar o FreeRTOS. Assim você garante que todas as suas funções vão estar sendo executadas de forma sequencial e aqui não vai estar interrompendo o seu controle. Caso haja rotina de controle de conversores, mesmo se usando o FreeRTOS, é necessário usar as interrupções. Por quê? As interrupções, por causa do tempo de amostragem que elas devem ser executadas. No FreeRTOS, nós garantimos a execução das tarefas, mas não garantimos o tempo que elas vão estar sendo executadas. Então, a gente implementa aqui de forma simples. Vou estar deixando este projeto e o do 65. Então, espero que você seja útil e nos encontramos no próximo vídeo.